Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa aula sobre propriedades da matéria. A gente vai começar então explicando para vocês a definição mais comum da matéria. O que seria matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e também que ocupa um lugar no espaço. É muito importante vocês sacarem que toda vez que eu estiver passando para vocês essas definições, vocês podem pausar o vídeo e se não entender o que eu falei, ou se achar que eu falei muito rápido, vocês podem voltar no navegador do YouTube, que vocês vão conseguir assistir a aula no tempo que vocês acharem mais interessante. Então, a definição de matéria é tudo aquilo que tem massa e também que ocupa um lugar no espaço. E essa massa aqui, né? É muito doido, porque massa é justamente. Ela confunde um pouco, porque matéria é tudo aquilo que tem massa. E massa é uma medida para você medir a quantidade de matéria de alguma coisa. Então, por exemplo, quando você vai na farmácia e pesa o seu peso, na verdade você está medindo a quantidade de massa que você tem no corpo. Curiosamente, massa no planeta Terra é medida em quilos, certo? Então, quando você vai lá e mede que você pesa 25 quilos, 35 quilos, 45 quilos, você está medindo a quantidade de massa que você tem no seu corpo. Mas não é só você que tem massa, não é você só que ocupa um lugar no espaço. A gente poderia usar como exemplo aqui uma árvore, por exemplo. Ela ocupa um lugar no espaço, ela tem massa, não é? A gente poderia olhar, por exemplo, um copo d'água. Tanto o vidro quanto a água que está dentro dele ocupam um lugar no espaço, não é verdade? Elas têm um peso, têm uma massa, né? A gente poderia ver um automóvel, os vidros, o pneu do carro, a própria fumaça que sai do escapamento do automóvel. Se você pesar aquela fumaça, ela vai ter sim uma massa. E ela também ocupa um lugar no espaço. Você conseguiria encher várias bexigas com a fumaça que sai de um carro. Olha, como gases também são matéria, a gente poderia dizer inclusive que o Sol, que é uma bola de gases incandescentes em alta temperatura, também é feito de matéria, né? São vários gases em ponto de fusão terrível. Estado quase o estado de matéria, o plasma, né? E aqui nós temos o planeta Terra, de um modo geral, toda a massa, os gases, os seres vivos, a água, a terra, os minerais do planeta Terra, todos eles são feitos de matéria. Coisas, né? Materiais que ocupam um lugar no espaço e que têm massa. Essa é a definição clássica, né, do que seria matéria. Bom, continuando, vamos agora então falar sobre as propriedades gerais da matéria. Então, as propriedades gerais da matéria, a primeira a gente já está falando, massa, né? Eu coloquei ali, inclusive, um rapazinho se pesando, né? E vendo ali que a massa dele está sendo medida em quilogramas. Então, massa. O que seria a massa? Quiser anotar, é a quantidade de matéria que um corpo qualquer, que uma quantidade de gases, que um pedaço de madeira vai ter. A quantidade de matéria seria a soma de todos os átomos que tem lá no corpo. Você vai pesar aquilo lá, aqui no planeta Terra a gente vai medir isso em quilogramas e vai ver quanto de massa que existe naquele corpo. Segunda propriedade geral, a extensão. A extensão, porque, ora, são as duas características que eu tinha falado no início. Ela tem que ter massa e ela tem que ocupar um lugar no espaço, ela tem que ter um tamanho. E no planeta Terra a gente pode medir isso nas multiplicações do metro ou nas frações do metro. Então você pode medir as coisas em metros, centímetros, quilômetros, nanômetros, milímetros. Nós temos muito hectômetros, decâmetros, mas todos eles são ou uma multiplicação de 1 metro ou uma divisão de 1 metro. A unidade normalmente que a gente usa para medir extensão de massa no planeta Terra é em metros. Então, para medir a matéria do seu, as dimensões, por exemplo, do seu corpo, eu posso medir em metro,
Mas eu também poderia medir em volume, se eu quisesse ver você tridimensionalmente, porque esse lugar no espaço, né, ele pode ser medido tridimensionalmente. Então, além de medir só 1 metro, né, eu posso medir em volume. Então, por exemplo, quanto de água tem numa piscina? Eu meço quanto que a piscina tem de profundidade, de altura, de profundidade, largura e comprimento. Aí eu multiplico esses três e tenho. Então, extensão é o espaço que aquele corpo ocupa, certo? Terceiro item, a impenetrabilidade. Daí eu desenhei uma sequenciazinha que mostra que toda matéria é impenetrável, ou seja, impenetrabilidade, ela está falando que dois corpos, duas matérias, não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Eu tenho esse lápis aqui. Se eu quiser colocar outro lápis aqui, eu não consigo colocar no mesmo lugar. Eu preciso afastar o lápis para pôr ele no mesmo lugar. Eu vou colocar outro. Ó, eles não penetram um no outro. Se eu pegar um prego e bater aqui, o prego não vai atravessar a madeira porque a madeira não tem matéria. O prego, na verdade, vai afastar os átomos da madeira, vai rasgar a madeira e vai entrar. Mas, na verdade, ele vai ficar comprimido num buraco que ele abriu na madeira. Então, aqui, ó, impenetrabilidade é porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. E eu fiz o desenho de um copo cheinho d'água, até a boca. E eu jogo o gelo lá dentro, mesmo o gelo sendo feito de água, na hora que eu jogo o gelo lá dentro, a água que está dentro do copo tem que sair para que o gelo possa entrar. Se a água não sair, o gelo não entra. Certo? Então, aqui eu tenho a água caindo para fora e o gelinho vindo, né? Então, aqui um copo d'água normal, o gelo cai dentro, a água sai para fora. Porque o gelo não é um fantasminha camarada que entra na água, certo? Para ele entrar, ele ocupa um espaço e por isso ele joga água para fora. Essas são 3 das 6 propriedades gerais. Vamos lá. Quarta propriedade geral. Compressibilidade. Toda matéria é compressível. Eu desenhei aqui uma injeção, mas sem a agulha, tá? Imagina que eu tirei a agulha. Se você puser o dedinho naquele buraco onde sai o ar, não sei se já brincaram com seringa, mas se você apertar ali, você vai ver que mesmo tendo ar lá dentro, na hora que você aperta o êmbolo, você consegue comprimir o ar que está lá dentro. Ele é comprimível. Então, toda matéria é comprimível. Se eu quiser apertar esse pau aqui, esse lápis de madeira, ele é comprimível. Se eu quiser apertar a tela do meu computador, ele é comprimível. Ou mesmo um bloco de concreto. Mas tem coisas que comprimem mais do que outras. O ar, por exemplo, você consegue comprimir ele até um tanto, depois você não consegue mais. Mesmo que você consiga apertar, você não vai conseguir muito mais. Então, a compressibilidade é porque toda matéria é compressível. Nem sempre vai ser muito compressível, mas às vezes é. A quinta propriedade é da elasticidade. Veja, olha só, uma borracha. Eu desenhei aqui uma borracha e um rapazinho tentando apertar a borracha. Aqui está a minha borracha. Se eu apertar a minha borracha, ó, ela é comprimível, você percebe a minha borracha reduzindo de tamanho. Mas na hora que eu solto, ela volta para o estado inicial. Ela tende a voltar para o estado inicial. Porque toda a matéria possui elasticidade. Algumas mais, outras menos. A borracha, por exemplo, é bem elástica. Mas um diamante, por exemplo, ele é quase nada elástico. Certo? Ele não volta para o estado inicial e ele não é muito compressível, né? A borracha é muito. E a última matéria, a última fala de hoje, dessa minha aula de propriedades, é sobre a divisibilidade. A matéria sempre é divisível. Você pode pegar uma folha de papel, rasgar ela em duas, pegar esse pedaço de 2, rasgar em 4, pegar o de 4, rasgar em 8. Você pode rasgar várias vezes. E mesmo assim a matéria vai continuar sendo divisível. Você também pode dividir um gás, você pode dividir líquidos. E ele sempre consegue ser dividido em pedaços menores. Essa é uma propriedade da matéria. Então, só recapitulando, nós temos lá 6 propriedades, né? 6 propriedades gerais: massa, extensão, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade e divisibilidade. Próxima aula eu explico outras coisas para vocês. Só queria lembrá-los que essa aula foi tirada de duas referências: Toda a Matéria e InfoEscola.
É isso aí, gente.